Arthur, acho que está fechado o teu áudio. Teu áudio está fechado. O velho problema do início. Muito boa tarde a todas e todos que nos assistem. Aqui é o Pauta Brasil. Muito boa tarde, Simone, Alisson e César, que são nossos convidados de hoje, a quem já agradecemos desde já muito a presença. O Pauta Brasil é um programa que a Fundação Perseu Abramo começou a desenvolver logo no início da pandemia. A nossa intenção com o programa era, antes de mais nada, até suprir informações naquele caos da novidade. E conforme foi evoluindo o processo, nós também passamos a nos dedicar ao debate, ao estudo das demais crises simultâneas nas quais o Brasil está mergulhado. Quer dizer, para além de uma crise sanitária grave, crise econômica, crise social, crise política, que várias vezes bordeja a crise institucional. Então, esse tem sido o objetivo do Pauta Brasil. 3 vezes por semana, nós buscamos pessoas que possam nos ajudar a pensar não só na origem dessas crises, mas particularmente em como enfrentá-las e como delas sair. Como, evidentemente, um dos fatores da crise, muitos chegam a dizer que a crise é o Bolsonaro, hoje nós vamos nos dedicar ao que chamamos de antídotos ao bolsonarismo. Foi uma ideia, inclusive, que nos foi trazida pelo próprio César Callejon e que nos pareceu bastante interessante, daí a formação do programa de hoje. E a ideia é abordar esse tema basicamente através de 3 vertentes. Uma vertente da presença ideológica, da formação das ideias, que será abordada pelo César Callejon, que é, além de jornalista, um autor prolífico, que só num período mais recente, já publicou 2 livros sobre o tema do bolsonarismo, um analisando a ascensão do fenômeno e o outro, o comportamento do bolsonarismo frente à crise, particularmente à crise sanitária. Então, alguém que está muito por dentro dessa temática. Em seguida, teremos uma intervenção da Simone Deos, que, além de professora do Instituto de Economia da Unicamp, é uma das pioneiras numa área de ponta hoje da pesquisa econômica mundial, que é a teoria monetária moderna. Simone é uma pioneira nesse assunto, é uma das economistas brasileiras com maior formação e conhecimento da área, e, inclusive, por conta disso, é presidenta do Conselho Técnico Científico do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, que é um think tank, esse nome meio bobo, que analisa as finanças funcionais como um caminho para a solução de crises no Brasil. E o professor Alisson Mascaro, que, além de docente das gloriosas arcadas da Faculdade de Direito da USP, da famosa da São Francisco, é não só um jurista, mas um filósofo do direito com uma forte formação marxista, que também é algo inusitado, mas muito importante no mundo jurídico brasileiro. Nós queríamos agradecer muito os nossos parceiros que nos transmitem, tanto agora, simultaneamente, como também deixam o material disponível já gravado para aqueles que não puderem nos assistir ao vivo, que são a TV 247, o DCM TV, a revista Fórum, a TV PT e o Facebook e as redes da Dilma Rousseff. Esses todos estão em rede conosco e a todos agradecemos muito a parceria que tem sido mantida ao longo desse tempo. Portanto, como um apresentador que já falou demais, nós já combinamos a dinâmica, teremos intervenções iniciais de 10 minutos, depois rodadas mais informais entre nós de 3 minutos, e a bola está no campo de César Callejon. Arthur, obrigado, querido. É sempre um prazer debater contigo. Obrigado pela oportunidade de utilizar o espaço do programa. Obrigado à Fundação Perseu Abramo, Danilo, Márcio, o pessoal da própria fundação. Obrigado, Deos, por aceitar o convite. A Deos, como eu estava dizendo aí fora do ar, Arthur, participou do Tempestade Perfeita com uma contribuição muito, muito fundamental, redigindo um capítulo inteiro, inclusive, do livro. E professor Mascaro, obrigado. Mascaro é um craque, na minha opinião, é o principal marxista
do Brasil nesse sentido, e isso não é pouca coisa, viu, Arthur? É, de fato, um craque do direito marxista brasileiro, e é um prazer estar com vocês na tarde de hoje. Nesse sentido, tem um aspecto muito fundamental que me parece, gente, que é o seguinte, e eu já conversei com alguns de vocês em outras ocasiões sobre essa temática. O bolsonarismo, ele é a expressão mais aguda do modelo de reprodução do capital, como ele se apresenta nesse começo do século XXI. Capital aí, entenda-se do termo do campo marxiano, enfim, como um processo, uma relação histórica de produção, que sobretudo aí a partir da década de 1980, com Thatcher, com Giscard d'Estaing, com, enfim, tudo que a Simone pontua muito bem, inclusive no capítulo do Tempestade Perfeita, ganha uma dimensão mais financiarizada, um outro nível de agressividade, e não por acaso, a essa altura, a gente tem aí diversos modelos de governo que sintetizam essa agressividade do capital. Então, você tem Orbán, você tem Trump, você tem Bolsonaro, você tem, enfim, ao redor do Duda, você tem ao redor do mundo alguns governos que sintetizam esse modelo de sociabilidade mais agressivo, no sentido de reproduzir o próprio capital como ele está estabelecido nesse começo do século XXI. Por que essa dimensão é absolutamente fundamental? Porque o bolsonarismo está desidratando. A gente vê isso. O Bolsonaro ele é tão estúpido enquanto figura política, e o bolsonarismo é um movimento sociopolítico tão unidimensional, tão pouco capaz de atuar de forma resiliente, que ele se posicionou a favor do vírus e contra a própria população brasileira a partir de março de 2020. Naturalmente, o bolsonarismo está desidratando enquanto movimento sociopolítico. O Jair Bolsonaro está perdendo força enquanto líder que personifica esse movimento, mas se a gente não olhar para as causas mais estruturais do porquê que o bolsonarismo ascendeu e foi capaz de se manter no poder durante esse período, esse movimento tende a se repetir, seja na figura de Sérgio Moro, seja na figura de outro líder autocrático que vai fundamentalmente seguir esses caminhos, e a priori a gente já vê de alguma forma, eu sei que é um pouco cedo para falar aí que em ciências sociais aplicadas, mesmo dentro do marxismo, não se faz previsões, porque o próprio Marx diz isso, que é impossível prever o futuro, dado que as condições ainda não estão formadas e presentes, mas ao que tudo indica, o Sérgio Moro vai ser o herdeiro do capital político do próprio bolsonarismo. Nesse sentido, me parece fundamental algumas dimensões aí, que é estimular pensamento crítico junto à população brasileira, dado a fragilidade intelectual do nosso povo. Quando eu digo isso, em todo o círculo de debate, pensamento crítico, quase que invariavelmente eu sou rechaçado com as pessoas me dizendo, tá, mas você é esquerda, mas você é lulopetista, mas você... Enfim, eles dão um viés político partidário como se pensamento crítico tivesse a ver com aonde você coloca a sua régua no espectro político ideológico. Quando eu digo pensamento crítico, fundamentalmente não tem nada a ver com isso. Pensamento crítico tem a ver com 3 dimensões elementares, como eu entendo, pelo menos. A primeira é ser capaz de questionar um determinado modelo de sociabilidade, uma determinada proposta, o que quer que seja, sem aceitar passivamente o que está sendo proposto. Essa é a primeira característica do pensamento crítico e de qualquer teoria crítica para todos os efeitos. A segunda é ser capaz, com base nesse questionamento, de utilizar materialidade para fazer a tua reflexão. Não são ideias que saem da tua cabeça. Então, nesse contexto, para as amigas e amigos que nos assistem nesse momento, é ser capaz de utilizar quanto é que está o preço da gasolina, quanto é que está o preço da cesta básica, quanto é que está o preço, da taxa de conversão do dólar estadunidense. Não importa. Se você, sendo de esquerda ou sendo de direita, você não vai estacionar teu carro no posto e falar para o cara, eu quero pagar menos porque eu tenho um determinado viés político partidário. Você vai continuar pagando R$8 o litro da gasolina daqui a pouco. Então, materialidade.
A terceira dimensão, nesse sentido, é usar esse questionamento e essa materialidade para entender o funcionamento de um determinado sistema e qual que é a tua posição / função dentro desse sistema. Muito bem. Então, uma vez isso bem estabelecido, é isso que quer dizer a definição de pensamento crítico nesse sentido. Com base nisso, a gente, como eu vejo pelo menos, um antídoto muito, muito necessário contra o bolsonarismo, considerando aí que o bolsonarismo é esse modelo mais agudo de sociabilidade que pode se reeditar, precisa ser, esse pensamento crítico precisa compreender 3 dimensões fundamentais da vida social brasileira. O primeiro é, naturalmente, como é que está organizada a constitucionalidade brasileira. Então não tem como como é que você vai perguntar uma metáfora simples para um cara se uma determinada jogada de xadrez é boa, se o cara nem sabe que o cavalo anda em L, se ele não sabe que o bispo anda na diagonal, se ele não sabe que um cavalo e um bispo vale menos que uma torre, que a torre vale menos que a dama, enfim, ele não tem a menor condição de avaliar nada. É aí que se encontra boa parte da nossa população brasileira. Não sabe como é que o Congresso funciona, não sabe absolutamente nada dos parâmetros constitucionais que regem o funcionamento da nossa República. Então, direito constitucional, ou, enfim, como a constitucionalidade está organizada, é um ponto absolutamente nevrálgico para tudo que segue, se a gente quiser evitar reedições do bolsonarismo ou do lavajatismo, que é o que está se desenhando aí com muita clareza. Em seguida, tem uma dimensão da economia política que é muito central. Por quê? E, de novo, isso é do campo marxiano. A economia política, assim como era na Inglaterra do século XIX, continua sendo o elemento central, determinante de como as relações sociais se estabelecem. Então, se você quiser entender o que está por trás do bolsonarismo, da ingerência estadunidense, da Lava Jato, você precisa ter um olhar muito crítico para a economia política. Isso não tem muito como fugir disso. E, por fim, a última categoria que eu elencaria nessa questão de antídoto do bolsonarismo é hegemonia midiática. Porque não tem como. Enquanto a mídia estiver tão concentrada na mão de 2, 3 famílias que falam para 150 milhões de pessoas de uma vez, e a gente aqui no esforço crítico, teórico, metodológico, fala para 10, 15, 20 mil pessoas, na melhor das hipóteses, é uma briga desleal. Então, me parece que Deos e Mascaro são possivelmente as figuras mais gabaritadas e credenciadas para falar desses respectivos assuntos que eu acabei de elencar, sobretudo economia política e constitucionalidade, nesse sentido mais marxista e mais crítico do termo. E não por acaso, eu não sei se vocês viram recentemente, Fernando Moraes diz que Lula saiu da prisão política com um senso de anti-imperialismo muito forte. Isso quem está dizendo é o próprio biógrafo do ex-presidente Lula, não sou eu que estou dizendo. Esse me parece precisamente ser o caso, gente, porque não tem outro caminho. Se você se propõe, nesse mundo, a lutar por um modelo de sociabilidade menos injusto, menos desigual, você vai esbarrar com interesses que invariavelmente vão tentar te cercear e, consequentemente, vão te levar para uma ala anti-imperialista. Então, com isso eu encerro minha fala. Obrigado pela oportunidade, Arthur, Mascaro e Deos, é com vocês. Deos que segue. Então, boa tarde a todas e todos, boa tarde em especial aqui ao César Calerron, ao Arthur e ao Elison Mascaro, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente hoje. César, eu agradeço as palavras gentis, no meu caso, acho que certamente um pouco exageradas, mas, de toda forma, eu agradeço a sua recepção calorosa, tá? Bom, eu vou tentar, numa fala breve, reconstituir um pouco aquilo que fizemos, eu e 2 queridos colegas meus, a Adriana Nunes e o Alex Williams,
no capítulo que compõe o livro recentemente organizado pelo César Callejon, que já tá pensando em outro, né? Como ele nos falou aqui, antes de entrarmos no ar, tá? Porque eu acho que a gente precisa contextualizar um pouco esse bolsonarismo, né? Para que as pessoas entendam, né? Enfim, eu vou dar uma perspectiva de compreensão, tá? Do fenômeno do bolsonarismo no Brasil, que não me parece descolada da ascensão da extrema-direita em vários países importantes e países, enfim, não tão centrais aí no tabuleiro internacional. Então, eu entendo que o fenômeno do bolsonarismo ele está ligado a isso e está ligado, né, àquilo que nós discutimos no trabalho, que é a dimensão do neoliberalismo. Tá? Eu acho que a ascensão daquilo que a literatura já consagrou, né, a literatura em ciências sociais já consagrou como o neoliberalismo, né, como um fenômeno, inclusive que transcende a economia, né? Enfim, a sua face na economia, né, em moldar as políticas econômicas, em moldar o Estado, é apenas uma face, né? O neoliberalismo é um fenômeno multifacetado. Em primeiro lugar, o neoliberalismo não se confunde com o velho liberalismo, né? Aliás, ele nasce exatamente a partir de uma proposta dos seus pioneiros, né? De se contrapor àquilo que eles perceberam como fraqueza do velho liberalismo. E esse neoliberalismo ele se colocou de uma maneira tão avassaladora no mundo ocidental pós anos 80, pós anos 90, né? Porque ele é exatamente muito agressivo, ele se colocou como o que o Darbois-Laval, enfim, né, uma obra que é uma referência nesse campo, chamam de uma nova razão do mundo. Né? Eles forjaram uma nova razão de mundo, portanto, né, forjaram aí novas configurações do Estado, né? Não é que o Estado desapareceu, é que ele foi, na verdade, reconfigurado, né, para formar um Estado ainda mais agressivo, digamos assim. Né? E esse neoliberalismo moldou também as subjetividades. Né? Então, nós, sujeitos contemporâneos, né, estamos assim, impregnados dessa coisa do neoliberalismo, que é essa ideia, para simplificar muito, 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 da concorrência exacerbada, né, levada à sua última instância. Concorrência essa que deve produzir, sim, desigualdades. Né? Quanto mais desigualdade ela produz, né, mais seria um sinal para o neoliberalismo de que as coisas estão funcionando bem. Tá? Fazendo um gancho aí com o que o César propôs, né, no início e na fala dele, né, de fazer uma crítica na chave marxista, que eu não vou fazer, mas só para dialogar um pouco com isso, você falou, né, que o bolsonarismo é uma expressão do movimento do capital, né? O movimento do capital, talvez no sentido mais abstrato, né? O DM de linha. Eu concordo, né? Inclusive o professor Beluso ele fala reiteradamente que isso não é uma degeneração do capitalismo, pode ser uma degeneração da sociedade, mas não uma degeneração do capital, né? Porque é uma espécie de encontro do capital consigo mesmo, né? O capital fazendo cumprir o seu destino, por assim dizer, né? Que é a valorização do valor.
Mas a gente também sabe, né, que não dá para pensar só no capital, seguindo exatamente o seu destino, mas também a gente precisa pensar nas diferentes condições econômicas, sociais, políticas, né, que são engendradas a cada momento histórico, né, aí a partir dos embates de muitas forças, tá? Bom, eu já mencionei aqui que a partir dos anos 80, talvez mais fortemente a partir dos anos 90, houve um massacre neoliberal no mundo, tá? Com reflexos, né, sobre a economia, reflexos sobre... Claro que ele foi, digamos assim, se espraiando, né, com temporalidades distintas, com características distintas, de acordo com as diferentes histórias dos países, etc. Tá? Mas ele foi se espraiando, né, na maior parte, para não dizer na grande maioria das economias ocidentais, e ele reinava, talvez ainda reine absoluto, eu tenho um desejo, eu certamente tenho, né? Mas, assim, eu me permito, às vezes, como analista, né, considerar a hipótese de que ele esteja em crise, tá? Porque nós vimos, em 2008, aquilo que a gente pode chamar, né, de uma grande crise mundial. Talvez a história possa chamar de a primeira crise do neoliberalismo. Tá? E essa primeira crise do neoliberalismo, diferentemente do que os mais ingênuos, apressados, né, entre as quais eu me coloco, né, eu estava lá, né, naquele momento, achavam, né, que, bom, agora acabou, agora essa teoria econômica, por exemplo, né, que sustenta que os mercados são super, super eficientes e tal, eles vão dizer, olha, erramos todos e tal, policy makers, erramos todos, ó, pessoal, tá, vamos sair. Evidentemente não é assim, né? Esses processos são muito mais complexos do que isso, né? Eles são processos que envolvem muitas dimensões, porque a economia é uma economia política, mas isso não quer dizer que, de um lado, ele não tenha gerado reações da sociedade, né, em diversos campos, ao que aconteceu em 2008 e ao que aconteceu no pós-2008. Tá? Porque os policy makers no pós-2008, no Brasil a história foi um pouquinho diferente, tá? Eu vou falar mais em âmbito mundial. Dos policy makers no pós-2018, eles... num primeiro momento, né, dada a profundidade da crise e tal, etc., eles entraram aí com políticas monetárias e fiscais expansionistas e logo depois eles foram retirando os estímulos fiscais, tá? E ficando só com as políticas monetárias convencionais e não convencionais, essas que expandiram os balanços dos bancos centrais, etc. O que isso significou em termos de esfacelamento do tecido econômico e social, eu acho que a gente já pode ter uma primeira dimensão, né? Sobretudo os dados aí que mostram que o emprego nunca foi recuperado, mesmo, né, quando o desemprego diminui um pouco, os postos de trabalho ficam cada vez mais, enfim, deteriorados, né? As condições do trabalho vão deteriorando, e os indicadores, que hoje a gente tem uma profusão de indicadores com muita qualidade de concentração de renda, de riqueza, mostram que o que aconteceu de 2008 até agora, né, foi um massacre dos 99%. Né? E os 1%, eles foram ficando assim cada vez mais descolados do resto da sociedade. E isso gera reações, né? Gera reações, enfim, no campo das lutas identitárias, ou seja, reações importantes da sociedade, né? Batalhando para poder permanecer viva e avançar, digamos, num processo civilizatório, mas gera reações completamente iradas, de camadas da sociedade, contra tudo que está ali, né? Contra o establishment, contra tudo que está aí, enfim, segmentos da população que até então eram relativamente privilegiados, mantinham um certo status social, viram aquilo se deteriorando, né? E partiram para essa coisa da extrema-direita, tá? Que chegou a níveis assim
quase que impensáveis, né? O que aconteceu na política dos Estados Unidos, a própria eleição do Trump, depois do que aconteceu agora, né? As vésperas aí, as vésperas não, né? Eu acho que foi exatamente as vésperas da confirmação da eleição do Joe Biden, né? Que não é nenhum comunista, ao contrário do que as redes sociais dizem, tá? É uma coisa muito elucidativa. Tá? Os movimentos também de extrema-direita cresceram na Europa e tal, um sufoco ali para conseguir, agora, né? Para conseguir, assim, que eles não assumam o poder, por exemplo, nas economias, né, centrais da Europa, porque no leste europeu e tal, a gente já viu que já aconteceu. Bom, aí, simplificando muito, veio a pandemia. Eu acho que eu já estou quase me esgotando meu tempo aqui, né? Veio a pandemia, e a pandemia, nós podemos falar sobre isso depois, né? Porque a pandemia, ela precipita todo um novo cenário em termos políticos e econômicos. E só para deixar adiantada aqui minha hipótese, as principais economias ocidentais do mundo estão respondendo de uma forma diferente daquilo que fizeram em 2008, né? Eu acho isso um ponto interessante para a gente debater. Então, passo a palavra aí, desculpe se eu me excedi no tempo. Tranquilo. Professor Mascaro. Estimado Arthur, boa tarde, uma alegria muito grande estar com você, com Simone e com o querido César, mais uma vez, e com todas e todos da Fundação Perseu Abramo e dos canais que acompanham este programa na ocasião de hoje. O tema do bolsonarismo e do seu momento presente é efetivamente um tema central. Eu penso que não apenas porque ainda está no poder da República, do poder político, o próprio presidente Bolsonaro, mas porque muito da máquina da reprodução do capital ainda está com ele. Embora, nas ocasiões atuais, nos dias de hoje, perceba-se que este movimento da máquina do capital joga com o Bolsonaro como sendo uma das suas peças, não necessariamente como sendo a única peça. E, nos dias de hoje, isto é bom que nós lembremos, é a atualidade, na atualidade, a peça que se apresenta como alternativa, caso o cavalo primeiro não chegue na metade ou para o final da corrida, a peça é este eminente organizador do golpe, que foi o ex-juiz Sérgio Moro. Portanto, esta dimensão de pensar como será a estratégia do capital no tempo presente, eu imagino que é decisiva para pensarmos os passos da luta das trabalhadoras e dos trabalhadores contra esta dinâmica do esgarçamento da sociedade capitalista contemporânea, esta dinâmica do capitalismo. Pois bem, eu gostaria de dizer aqui, estimadas e estimados, uma primeira questão partindo do plano jurídico. O direito não salvou do golpe de 2016. O direito, pelo contrário, deu o golpe de 2016. Esta tese afirmo num livro meu que se chama Crise e Golpe, da editora Boitempo, tese que insiste com a ideia de que o direito fez para 2016 o que os militares fizeram para 1964. Portanto, o direito fez o golpe, manteve o golpe. E somente por razões as mais, inclusive, inesperadas, com uma tal vaza-jato que veio combater uma lava-jato e com a possibilidade de descobrir o rastilho de pólvora que ligava, inclusive, a Operação Lava Jato aos poderes econômicos do Brasil, não aos políticos, aos econômicos e aos Estados Unidos, então mataram no ninho a Operação Lava Jato para salvar os seus operadores e, eventualmente, quem sustentou esta mesma operação. Minha tese continua para os dias de hoje. Em 2022, o direito sustentará o golpe. Pouco ou quase nada fará para constituir um espaço eleitoral que presuma paridade de armas entre os candidatos, não dará condições, eu diria, mínimas
de legalidade para a campanha eleitoral, por exemplo, do ex-presidente Lula. Então, efetivamente, o embate no plano jurídico será renhido, será muito horrendo. No plano econômico, estrito sensu, eu também penso que o capital, devido à sua peculiaridade na formação contemporânea do Brasil, ele tem uma imediata relação e um imediato interesse entre a fração brasileira do capital e a fração internacional do capital, da qual é associada, e esta fração é fundamentalmente estadunidense. É, portanto, uma junção entre burguesia do Brasil e burguesia estadunidense que dá o padrão, que dá a dinâmica do interesse capitalista no Brasil. Este padrão é contra o governo progressista, ou os governos progressistas que se deram de Lula e Dilma Rousseff. Continua contra, fará tudo contra a hipótese de volta ao poder político desta fração do povo e da política representada pelo Partido dos Trabalhadores. Então, o que estou aqui dizendo é que, efetivamente, nenhuma peça se modificou na dinâmica do capital. Continua igual. Tanto assim que o elemento que dá o termômetro, o índice de como opera e qual a estratégia do capital, é aquela imprensa empresarial tradicional. Esta imprensa, ou os meios de comunicação tradicionais, não moveram uma vírgula sequer da posição original que levou ao golpe de 2016. Uma torção extrema dos fatos, uma certa forma de narrativa profundamente enviesada contra a esquerda e a favor das posições de direita, a invenção de pautas que unificam todo o bloco ideológico dos meios de comunicação de massa. Eu estou falando isso aqui hoje para as senhoras e para os senhores, apenas para ilustrar, porque cada semana ou duas muda a pauta, mas a pauta desta semana é que o ex-presidente Lula não pode ser candidato, está impedido moralmente de ser candidato a presidente da República por causa das leituras dele sobre a Nicarágua. Então, as senhoras e os senhores observem que qualquer assunto, qualquer pedaço de pelo no gato dá para servir para puxar o rabo inteiro do gato e dizer que não é possível uma situação de candidatura do ex-presidente Lula. Estou tomando isso de exemplo porque é apenas um ensaio. Pasmem, os jornais, todos eles dão a mesma pauta de escândalo para um assunto como tal, e não há escândalo nenhum para dizer que este juiz, que foi eventualmente aquele que levou adiante talvez uma das maiores, se não a maior ilegalidade jurídica da história do Brasil, ele não está impedido de ser alguém que dispute eleições, ou então ele é o defensor da democracia e da ordem. Então estou dizendo que o nível dos aparelhos ideológicos nada mudou de 2016 até aqui. De tal sorte que isto é o termômetro de que o capital nada mudou também. Que leva isto em termos de conclusão a nós? Ou diretamente nós mobilizamos o povo num horizonte ideológico que possa fazer uma caminhada de superação do domínio ideológico do capital, ou nós sempre seremos reféns da pauta deles para poder então dizer: não, me desculpem, a Nicarágua isto, a Nicarágua aquilo. E o exemplo da Nicarágua é simplesmente, eu diria, um escracho, porque se é isto quanto a posições a respeito da Nicarágua, que será sobre questões eventualmente decisivas. E exatamente esta pauta posta pelo capital é a ausência da pauta derradeira e definitiva, que é a fome, que é a miséria, que é o desemprego, é o povo sem condições, enquanto se dá aqui a resposta correta, verdadeira, para a mentira do capital e dos aparelhos ideológicos do capital, deixamos de pautar as condições verdadeiras. Então, senhoras e senhores, eu penso que o presente momento é decisivo, porque é chegada a hora de não haver mais campanha eleitoral apenas reativa, apenas buscando agradar o capital. É preciso efetivamente abrir ainda mais canais de contato com as massas e aqui peculiarmente o bolsonarismo fez isso alijando o partido tradicional do capital, que era o PSDB, então tomando uma dimensão para a qual o capital depois investiu todo o seu fôlego, mas efetivamente esta descoberta das massas
que não passam pelos jornalões, não passam por estas redes de televisão, necessariamente, não totalmente. Essa descoberta de como se comunica com as massas é fundamental. Então, eu diria que hoje é necessário, é inexorável que nós discutemos os aparelhos ideológicos, nós discutemos os aparelhos da comunicação que alcança o povo, porque nós não temos muitos. As igrejas, via de regra, estão no mesmo contexto do capital, tirando algumas exceções. Sempre há lideranças que não têm este perfil, mas, na média, tem um alinhamento quase automático com o capital. Os meios de comunicação, automático e de modo avassalador. Louvo, inclusive, um programa como esse, estimado Arthur, porque isto aqui é uma espécie de contracorrente desta dinâmica da atualidade. Também, tantas e tantos que têm publicado, têm falado, têm escrito. César aqui tem tido uma caminhada bonita, inclusive, de presença pública nos livros, em todo este debate intelectual. É fundamental hoje pensarmos não mais como nos justificarmos perante quem cria a pauta mais absurda para termos que fazer justificativa dela. É fundamental que nós coloquemos a pauta de hoje. Talvez vocês se assustem. Quando foi feita a Revolução Russa, Lenin dizia, para que o povo venha conosco, a pauta é pão, terra e paz. Nós precisamos de algo nesse sentido para pararmos de ter que responder ao que o capital inventa na manhã e na tarde e na noite e começarmos a dizer para o povo que este povo precisa de pão, de remédio e de esperança para uma vida transformada. Muito obrigado. Ouvindo vocês, ficou correndo aqui na minha cabeça uma ideia. Eu vou partir de uma dupla afirmação, para vocês contestarem à vontade, mas que é o seguinte. Em primeiro lugar, temos a felicidade do Brasil ainda ser um país na qual a decisão de quem vai governar continua sendo eleitoral, democrática e de maioria. Ou seja, nós contamos com esse fator positivo ainda no Brasil. Mas tivemos a experiência em 18 de um eleitorado que foi atraído, eu diria, inclusive, para muitas coisas contrárias ao seu próprio interesse. Se nós dermos uma olhada no que é o esqueleto do que o Bolsonaro propôs e ganhou as eleições ao propor, ele explorava um sentimento que é muito forte, que é o sentimento da insegurança. Ele se baseou em aspectos conservadores, moralistas, que são muito presentes na sociedade brasileira, e escapou completamente de qualquer formulação clara sobre o que aconteceria com a vida material das pessoas, e mesmo assim ganhou as eleições. E, inclusive, ao trazer de apêndice um Guedes, dizia claramente que o que faria do ponto de vista da economia era a manutenção do arroxo, era a diminuição do preço da força de trabalho, era a extinção de programas sociais, era a redução irresponsável do Estado, etc., etc., etc. E isso teve poder objetivo de levá-la a uma vitória eleitoral. Vocês três são, do meu ponto de vista, três figuras raras no debate brasileiro hoje. O intelectual público. Aqueles intelectuais que têm tido uma preocupação contínua de falar para além do limite da academia, para além do limite das suas corporações pessoais, e buscam, da forma mais didática possível e da forma mais científica possível, transmitir para a população brasileira não só a crítica ao que está ocorrendo, mas principalmente quais são os elementos de alteração, de saída que são necessários. Eu queria provocá-los um pouco nesse sentido. Um dos grandes problemas para que nós possamos criar antídotos reais a isso que nós assistimos, ou seja, ao bolsonarismo sendo capaz de, num processo eleitoral livre, explorar determinadas temáticas que vão até contra o interesse de boa parte dos seus eleitores, se um dos antídotos essenciais não é exatamente um processo de convencimento dos intelectuais brasileiros, seja daqueles que são organizados partidariamente, seja daqueles que têm atividade acadêmica, seja daqueles que pensam,
de um movimento coordenado, de um movimento pensado, de uma dedicação ao esclarecimento público. Ou seja, se um dos grandes antídotos ao bolsonarismo no Brasil é uma presença militante do intelectual público, aquele intelectual que tem como meta, como objetivo, como missão, falar com a maioria, explicar para a maioria, apresentar soluções para a maioria e um final aqui do Mascaro que me chama muito a atenção. Criar esperança de que é possível ser diferente. Essa era a primeira provocação que eu queria fazer com vocês. César? Me parece que sim, Arthur, eu concordo contigo. Primeiro, obrigado pelo elogio. O termo intelectual geralmente causa ou um mal-estar ou uma certa compreensão equivocada do que isso significa de fato, mas me parece que sim, eu concordo contigo. E a gente tem aí, sobretudo, esse é o papel da Perseu Abramo, de muitas maneiras. O Mercadante faz esse papel de uma maneira, na minha avaliação, de uma maneira excelente. O Arthur faz esse papel de uma maneira excelente. Deoz, Mascaro, Cláudio Pereira de Souza Neto, Rafael Valim, enfim, um sem número de intelectuais, do que Arthur chamou de intelectuais públicos aí, né? Que se dedicam a levar o debate acadêmico, que, via de regra, tem uma abordagem mais teórico-metodológica para um público um pouco mais amplo, e essa reflexão é absolutamente fundamental, porque se é verdade que a teoria não enche barriga, também é verdade que a teoria explica o porquê que a barriga está vazia e oferece instrumentos para que as pessoas possam, de fato, se mobilizar, lutar com muito mais propriedade em ampla medida. Nesse sentido, por exemplo, por que isso que Arthur acabou de colocar é fundamental? Porque as pessoas, assim como elas reduzem o neoliberalismo, que Deoz explicou, a um conjunto de políticas macroeconômicas, elas tendem a reduzir a democracia ao próprio período eleitoral. E isso não é o caso. A democracia compreende uma série de outras coisas que passam pelo exercício das liberdades civis, direitos políticos, independência da mídia, enfim. Eu não vou me estender muito porque o tempo agora é bastante restrito, mas a democracia não é ir 2 vezes por ano votar. E essa é a parte mais representativa, mais simples, inclusive, do processo democrático. Para que as pessoas entendam isso, via de regra, elas têm que ter uma abordagem teórico-metodológica que passa precisamente por esse ponto que Arthur enalteceu. Então, você precisa ter intelectuais orgânicos, intelectuais que falem diretamente com a população e que levem esse debate para muito além dos muros da própria academia. É contigo, Simone. Legal. Muito boa essa provocação, Arthur, né? Eu acho que a gente vai precisar de muitas coisas para virar esse jogo, ganhar essa eleição, para que essa eleição realmente seja transformadora, né? Não basta ganhar a eleição, depois vamos ter que lutar batalhas diárias. E eu acho que um aspecto importante é, de fato, que os intelectuais venham mais a público para falar, né? Porque dotados aí, né, de um certo privilégio que a gente tem, eu vou botar entre aspas, né, do conhecimento, né? Eu acho que nesses momentos que são decisivos da história, esse momento decisivo da história, né, nós temos que nos manifestar. Então, eu acho que essa nossa capacidade de analisar criticamente, ela tem que ser traduzida por nós mesmos para a população, né? Nós temos que nos fazer entender para a população, né? E uma outra questão, hoje, né, até saiu um artigo meu no Jornal dos Economistas, lá do Corecon do Rio, e eu faço até uma provocação um pouco parecida com a que você fez, Arthur, né? O título que eu dei é 2022,
o aprofundamento da crise e qual o papel dos economistas. O que devem fazer os economistas progressistas e democratas diante do aprofundamento da crise? Né? Então, eu acho que, para além de um diagnóstico do que está acontecendo, que seja compreensível, nós temos que apresentar propostas, né? Que, claro, elas têm que ser muito mais desenvolvidas, porque eu acho que nessa eleição e nessa batalha das ideias, nós temos que levar propostas para as pessoas. Elas têm que saber, né, e realmente compreender o que está em jogo. Porque eu acho que foi o César que falou, né, que as pessoas acabaram votando, ou Arthur, em propostas que lhes eram prejudiciais, né? Por exemplo, as pessoas votaram aí no Bolsonaro Guedes, com essa coisa de desregulamentação do mercado de trabalho, mas não lhes foi vendido assim. Né? O que foi vendido para as pessoas é que isso ia trazer, na verdade, mais emprego para todos, né? Mais felicidade geral, então diminui aí as rigidezes todas e tal, e aí todo mundo vai poder empreender ou ser contratado como quiser. Então, evidentemente que essa foi a venda, né? Então, a gente tem, eu não estou falando, claro, em vender desonestidade. Nós não vamos vender desonestidade, ao contrário, né? Nós temos que pensar responsavelmente, criticamente, e ajudar a colocar essas propostas na mesa de uma forma compreensível para que elas sejam efetivamente debatidas, né, pelo maior conjunto aí da população no ano que vem. É contigo. Muito bem. Arthur, gostei demais desta sua provocação de insistir com a ideia de que nós precisamos, no presente, de voz intelectual pública. Penso que boa parte, são dois movimentos que existiram nas últimas décadas, em especial nos últimos anos, que foram capitaneados intelectualmente, e os dois fizeram a esquerda perder. O primeiro deles é a reação que houve em face da crise do capitalismo neoliberal pós-fordista de 2008. Esta crise foi tão aguda e alguns países deram resposta tão vigorosa, como o próprio Brasil, que teve uma reação desenvolvimentista à crise, e tudo isto foi calado e sufocado porque a voz dos intelectuais liberais e neoliberais aumentou o seu tom de participação pública, então aquilo que era uma virtude passou a ser um prejuízo. Observem que até hoje no Brasil se narra que a crise advém do Lula e da Dilma, pelo intervencionismo de ambos, ou seja, a voz intelectual neoliberal, ela simplesmente jogou uma carta falsa em cima da mesa, mas com tamanha repercussão, com tamanha veemência que as pessoas acreditaram. E isso foi horrível. Segunda carta na mesa. Quando ela não bastava mais, veio a carta ideológica da moral, dos bons costumes, dos cidadãos de bem. Pegaram pessoas, uma é acusada de matar um esposo, e é de Jesus. O outro tem não sei quantas amantes. O outro é casado não sei quantas vezes com mais pessoas para lá e para cá, e diz que ganha dinheiro do Estado para comer gente. Essa gente representa a família cristã. Então, observem que tudo isso tem ideólogo por trás, tem movimento, inclusive, de horizonte de mundo intelectual, que dá pauta para as pessoas. Pois bem, aonde está a esquerda em todo esse período? Ela está há 40 ou 50 anos sendo uma esquerda liberal, e isto representa, defendendo as instituições do capitalismo, tentando apagar um incêndio com a aguinha do colibri, que pega lá no rio, não sei aonde, vai tentar apagar um incêndio enorme. Então, o intelectual não consegue falar publicamente, porque, em primeiro lugar, a fala dele é errada. O intelectual de esquerda fala de modo liberal. Então, ele defende as instituições que matam o próprio intelectual de esquerda e a esquerda. Eu tenho insistido muito nesses anos para poder fazer um movimento no Brasil para que nós não apostemos mais em instituições liberais, no republicanismo, na legalidade,
nos tribunais que vão salvar o país, porque eles fazem exatamente o contrário, revoltar as massas, falando diretamente às massas. Minha questão central é que o intelectual não é ouvido, porque ninguém quer ouvir isso. Como é que, com o povo passando fome, eu vou defender o republicanismo, a lista tríplice, ou algo nesse sentido? Eu preciso alcançar verdadeiramente o problema material das massas. Então, o novo intelectual que poderá levar a sociedade a um outro horizonte, ele também tem que ter um discurso de transformação social, e se ele legitimar o capitalismo e suas instituições, ele sofrerá um impasse. É aquela pessoa que virou para trás na história da Bíblia e virou uma estátua de sal. Se nós olharmos para a pauta do capital e tentarmos justificá-la ou remendá-la, nós não somos nada. Então, que a pauta seja nossa, e me permita, Arthur, concluir esta minha parte da reflexão dizendo, até aqui nós estamos brigando, e é o nome do nosso programa de hoje, pelos antídotos, que o César muito bem tem trabalhado, tem tratado. Há um dia chegará em que, além de antídoto, a cobra seremos nós. E então, eles é que terão que pensar em que antídoto terão contra nossa caminhada, nosso movimento social. Por enquanto, estamos resistindo ao ataque deles e tendo que dar o nosso antídoto ao veneno deles. Um dia, a pauta é nossa e, portanto, tenhamos esperança, porque se ficarmos à defensiva, só nos defendemos da imbecilidade e da caminhada de horror deles. Um dia partiremos para o ataque. Eu vou pegar o duplo gancho que o Mascaro me deu entre a mulher de Lote e os ofídios e fazer de novo uma provocação com vocês. Eu notei na intervenção de vocês três, e acho até correta, uma forte preocupação com a represença do Moro no cenário político brasileiro. É um fato, a meu ver, é realmente alguém que está no banco de reservas, caso seja necessário ativá-lo, mas eu queria discutir, e até porque nós estamos nos aproximando do final do programa, e serão as últimas intervenções de todos nós, um ponto com vocês. Eu sinto que, às vezes, há uma sensação entre os progressistas, entre os democratas, de um Bolsonaro pato manco. Ele esgotou suas possibilidades de reconquista, suas possibilidades de voltar a ser alguém que entusiasma multidões. A mim, parece um raciocínio muito perigoso. Vou dizer aonde ele me parece mais perigoso. O governo está fazendo todas as tentativas alternativas, jogos, criatividade, etc., para o que eu chamaria de dar dinheiro para o povo. Um ponto que o Mascaro levantou muito. Um dos pontos fundamentais de contradição no Brasil é de pessoas sem dinheiro. As pessoas estão à beira da fome, as pessoas estão à beira da morte, porque elas não têm dinheiro. A renda do trabalho colapsou, o emprego colapsou. Num primeiro momento, tivemos auxílio emergencial, que teve efeito altamente positivo no país, a ponto de reduzir o índice de Gini nosso, ou seja, melhorar a distribuição de renda, e quando isso para, você tem uma situação de potencial de retomada de crise social. O governo, a meu ver, está se movendo para enfrentar isso. Do mesmo jeito, o governo está se movendo continuamente para manter uma base parlamentar forte, o mecanismo das emendas, do orçamento secreto, vamos dizer, o mais evidente disso. O governo está se movendo para dar dinheiro para prefeitos e para cidades pequenas e médias, para pequenas obras. Ou seja, eu não vejo um governo que esteja abrindo caminho para o Moro. Eu vejo como tendência principal nesse momento um governo que tentará se salvar por si e ter condições de disputar um segundo mandato, e aí, a cavaleiro de um segundo mandato, inclusive, dá para a gente imaginar o que seria um eventual segundo governo Bolsonaro. O que me parece que fica o desafio? Aquele que o Mascaro marcou muito o tempo todo. O que as oposições propõem para o aqui e agora? Para essas pessoas que estão perplexas, desinformadas, tensas, sem dinheiro, sem condição de vida,
vendo o colapso dos serviços públicos, vendo que o pouco de emprego que aparece é completamente deteriorado em termos de carga de horas, em termos de remuneração, em termos de condições de trabalho, etc. Ou seja, estariam certas essas minhas ideias? De que o governo opera no sentido de recuperar popularidade, recuperar potencial de voto, portanto, continua sendo, vamos chamar na terminologia clássica, o inimigo principal, porque ele sintetiza a contradição principal da sociedade brasileira, e se não é a hora das oposições operarem no mesmíssimo terreno, ou seja, o que as oposições propõem para a sociedade brasileira de imediato, de tal forma que desmascarem a falha do que o governo vem propondo, mas principalmente criem em torno de si entusiasmo, esperança, confiança, credibilidade, que permitam um cenário eleitoral que, do meu ponto de vista, não está dado e pode estar em risco caso o governo tenha sucesso nessa operação, que, claro, é eleitoralista, que, claro, é de curto prazo, mas é um fato concreto da vida. César. Eu concordo contigo, mas eu acho que é muito mais fácil fazer isso uma vez que você tem a máquina do governo na mão, de fato. É muito mais fácil adotar esse tipo de abordagem absurdamente populista quando você ainda está na chefia do próprio executivo e tem o governo disponível na tua mão. Veja, Arthur, o que me parece é o seguinte, o que a oposição pode oferecer nessa medida é a materialidade de quem já fez. É a materialidade de quem governou o país durante 16 anos e foi capaz de... Se você pegar todos os indexadores sociais, isso que você citou, índice de Gini, IDH, reservas internacionais, antes e depois da esquerda governar o Brasil, sobretudo a partir de 2003, você vai ver que tem uma materialidade muito sólida que te diz o que a esquerda no governo é capaz de fazer, a despeito de não ser, eventualmente, o que as pessoas que estão ainda mais à esquerda gostariam, porque aí seria uma revolução completa, que evidentemente a gente não tem elementos históricos e culturais organizados a esse ponto para alcançá-la de imediato. Então, me parece que o que a oposição tem para oferecer, sem dúvida, você precisa ser capaz de fazer proposições concretas, mas proposições concretas que estejam organizadas num processo que dê conta de elucidar a materialidade. Então, não se trata de que, bom, eu vou fazer, mas ficar no âmbito abstrato das ideias. Não, a gente já fez nesse sentido. Houve um governo que assumiu por alguns termos a presidência da República e a vida social, política, econômica, todas as searas da vida nacional estavam muito mais saudáveis do que se encontram hoje. Então, eu concordo contigo, o bolsonarismo continua sendo o principal inimigo, o Bolsonaro vai tentar de tudo um pouco nesse sentido ao longo dos próximos 10 meses até outubro de 2022, mas, de muitas maneiras, e isso se reflete, viu, Arthur? Você vê, não por acaso, Lula está aí liderando isolado o cenário da eleição no ano que vem, porque a população brasileira não é, em última análise, é capaz de perceber o que já foi feito, como é que se organizou a materialidade durante essa gestão e como é que está a vida social do país agora sob esse desastre chamado bolsonarismo. Vamos lá, Simone. Vamos lá. Então, Arthur, eu também gosto das metáforas futebolísticas, né? Você disse que o Moro está no banco de reservas, eu diria que ele já foi chamado para aquecer, tá? Ele já está no aquecimento. Então, assim, se for o caso, ele pode substituir o Bolsonaro como o candidato, tá? Da direita, né? Enfim, da situação, digamos assim, ele poderá substituir, tá? Veja que, né, nós tínhamos Bolsonaro, Guedes, agora a gente tem Moro, Story, tá? Então, isso, e já se lançaram aí, né, estão fazendo um certo barulho, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Concordo com você, o Bolsonaro não é pato manco, o governo não é pato manco.
né? Apesar dessa maluquice toda que a gente vê cotidianamente, a gente também vê, né, o governo tendo tomado muito poder no Congresso, né, batendo bola, às vezes uma bola meio quadrada, mas enfim, né, vai com a presidência das casas e lideranças, etc. Então, assim, não é, né, como se diz também popularmente, cachorro morto. Não é. Tá? Mas eu acho, Arthur, que você também falou, né, as pessoas estão à beira da fome. Não, as pessoas estão já passando fome. Né? Já estão passando fome. E eu penso, sim, que o Auxílio Brasil, né, ele poderá, junto com outras coisas que virão da caixinha, né, do teto que já não existe mais e tal, ela terá um impacto, mas o impacto não será tão profundo, né? Porque as pessoas, veja, isso é uma condição de abaixo da subsistência. Esse auxílio emergencial é abaixo da subsistência, né? As famílias, elas não têm mais nenhuma esperança, né, de uma colocação melhor dos filhos no mercado de trabalho, dos chefes da família no mercado de trabalho e tal. Não tem nada aconteceu de positivo. Então, eu penso que uma oposição de esquerda ao governo Bolsonaro, né, progressista, democrata, ela tem que sair dessa armadilha que o Alisson chamou a atenção, que é de se colocar nesse campo, né, do neoliberalismo, né, jogando esse jogo do neoliberalismo. E eu penso que o Alisson fez aí, né, uma crítica do direito, dos operadores do direito. Vou fazer aqui uma crítica aos economistas. Do meu ponto de vista, né, a gente continuar com essa ideia da crise fiscal e do fiscal e não sei o que e tal, considero que está errado. Isso está errado. Veja, isso está sendo superado no mundo. Né? Está sendo superado no mundo. Nós vamos continuar, né, insistindo nisso, que para fazer, na verdade, movimentos maiores aí, nós temos que, né, fazer uma reforma tributária para taxar os super ricos, sim. Nós temos que fazer uma reforma tributária para melhorar a eficiência e para focar na questão da desigualdade. Mas nós não precisamos ficar dependentes disso para avançar nas pautas. Isso é um equívoco. Né? Essa coisa, não, vamos manter aí o tripé, mas dar uma ajeitada, é um equívoco. Eu acho que é um equívoco. Tá? Então, nós temos que sair desse lugar e apresentar as nossas pautas. Por exemplo, emprego garantido para todos. Isso é uma pauta de dignidade. Né? Projeto de desenvolvimento sustentável, etc. E isso é uma pauta de dignidade, uma pauta para o século XXI. Mascaro? Estimado Arthur, eu penso que Bolsonaro ainda é o candidato principal do capital e Moro é aquele que está na reserva para a troca. Não penso que Bolsonaro e Moro chegarão ao final, um matando o outro ou um devorando o outro, porque quem comanda esse processo é o capital. E se Bolsonaro não se mostrar suficiente em termos eleitorais, o comando do capital do Brasil, e mediante o seu preposto comando militar, troca de candidato. Então, faz aí uma espécie de acordo geral para que Bolsonaro, seus filhos e todo mundo saia tranquilamente do cargo. Então, efetivamente, é muito provável que ele tente até o último minuto ser o cavalo principal. Caso não, já põe esse cavalo na coxia, tratam bem, e por uma cabeça, como diria o nosso amigo argentino Gardel, então vai o segundo da lista. Pois bem, então eu penso que não será um processo no qual um devorará o outro. No entanto, ele tem muita potencialidade. Mais um detalhe, eu tenho uma certa análise mais, eu diria, material e concreta do que um certo idealismo de certas companheiras e companheiros nossos que dizem que o Bolsonaro, por ser limítrofe intelectualmente, quase fascista, de extrema-direita, com certeza, ele não tem uma estratégia popular. Pelo contrário,
Por muito tempo eu sempre observei, me permitam dizer isto aqui, que a alma brasileira é profundamente tocada pelo humor, pela graça. Tanto é que muita gente já percebeu que a coisa que mais atrai a atenção em termos, eu diria até, dramatúrgicos, do teatro, da televisão, do cinema no Brasil é a comédia. Vejam que o Brasil produziu uma coisa no século XX que era a chanchada, uma coisa muito nossa, enfim, é uma jabuticaba dramatúrgica brasileira. Pois bem, o Bolsonaro é engraçado. Pasmem, é o humor horrível. É o pior tipo de humor possível. Nós estamos na esquerda, ele está na direita, mas ele fala com o povo, ele conta piada, ele sabe se comunicar num modo de ser que eventualmente se comunica muito melhor, mas quem se comunica também nesta forma humorada é o ex-presidente Lula. Sérgio Moro é um homem carrancudo, é um homem fechado, ele não tem graça com o povo. Então, efetivamente, o primeiro cavalo ainda é o Bolsonaro. O outro é só segundo cavalo para ter que ser enfiado goela abaixo. Muitas vezes o goela abaixo vai também, passa, porque quem domina é o capital. Mas observem o que estou dizendo aqui. Eu penso que o fundamental é termos direta conexão com o povo. Meios de comunicação, internet azeitadíssima, modo pelo qual nós chegamos ao povo falando o que o povo precisa ouvir, porque, pasmem, o fundamental será o domínio do governo. Dali para frente, nós vamos reestatizar o que foi privatizado, é fundamental para que nunca mais haja neoliberalismo. Nós vamos conseguir voltar com as garantias trabalhistas e previdenciárias. Eu penso que isto poderia ser bandeira para marcar a eleição de 2022. Aposentadoria para todo mundo, carteira assinada para todo mundo e criar empregos na base de milhões para que toda pessoa do Brasil que não tiver um emprego ao cabo de 4 anos terá um. Se a pauta for esta, nós vamos adiante. Claro, não precisa explicitar muitas vezes o que vai fazer aqui, mas é óbvio que isso vai ter que ser reversão das privatizações, processo, então, de reafirmação econômica autônoma, tem toda uma série de implicações. Mas se nós soubermos traduzir isso muito concretamente para o povo, começaremos dando dinheiro para quem está passando fome. E em 4 anos, emprego para todo mundo. Olhem que frase de 15 segundos que pode juntar o povo inteiro numa luta e numa campanha de esperança. Então, Arthur, Simone, César e todas e todos vocês que nos acompanham aqui pela Fundação Perseu Abramo e pelos amigos e amigas da Fundação Perseu Abramo, falemos ao povo, mas falemos para transformar o povo, porque queremos transformar a sociedade. Obrigado. Muitíssimo obrigado aos três. Tenho certeza de quem nos assistiu agora ao vivo e de quem nos assistirá depois com o programa gravado teve uma oportunidade ímpar de ouvir boas ideias e ouvir boas propostas. Fico muito contente com o programa, agradeço demais a disposição de vocês terem estado aqui conosco. Com certeza fica convite para retornos. E ao público que nos assistiu, o nosso muito obrigado e o nosso boa noite.